Vamos lá então, povo de Deus, a lição de número 11 que a gente já leu. Tivemos essa oportunidade de trabalhar esse tema, muito interessante para todos nós. E é claro que a gente vai tentar agora fazer alguma exposição com o intuito de instruir, né? De trazer alguma instrução, inclusive no campo da evangelização com a igreja. Primeiro, como nós já vimos, a lição trata de, como nós vimos na leitura, ou como vimos na leitura, a lição trata Primeiro ela expõe, né, a necessidade das mídias sociais, as possibilidades dela, né, de interação que ela traz. Então a internet, por exemplo, trouxe, né, ela aproximou e possibilitou as relações entre as pessoas. A gente precisa entender isso, né? E também não só com as pessoas, mas com as coisas, objetos. Por exemplo, carro. Hoje você já tem as casas inteligentes, né? As casas inteligentes já estão aí certamente fazendo grande sucesso no meio da população, né? Da comunidade que adepta dessa ideia, né? Então você tem as casas que você liga, acende a luz pelo celular, né? Você faz todo esse movimento por meio dessas opções, né? Isso também é super interessante a gente observar nesse período, né? Nesse momento. Além disso, o que antes, né? Ela não só permitiu essa interação, mas também possibilitou que a gente avançasse um processo que lá atrás, há 2000 anos, por exemplo, demorava para acontecer. Nesse caso, o acesso a uma informação. Então, você pode imaginar como foi difícil, não é? Lá nos tempos antigos, uma comunicação, né? Década de 70 também, 80, 90, até 2000, e de 2000 para frente, as coisas mudaram, né? Porque o acesso se tornou muito rápido. Mas é bom os irmãos saberem que a internet não é uma coisa nova, tá? Exatamente nova. É nova para nós nessa forma. Mas a internet já vem lá desde a década de 70. Primeiro começou com a ARPANET, depois vem outros sistemas, né? Esse primeiro sistema ligava as universidades, né? Ligava as conexões, fazia conexões entre as universidades, depois foi avançando para a sociedade, até que foi avançando no processo, até que chegou para o público. Quando ela veio para o público, e a partir do lançamento dos smartphones, que é esse modelo de telefone que a gente utiliza, que hoje está tudo centralizado nele, né? Então a gente paga uma conta, a gente faz uma compra, a gente envia um e-mail, né? Gerencia os nossos e-mails. Então tem muitas coisas que a gente faz hoje pela internet, muita gente não faz, né? Talvez até por opção talvez por não saber, outros por opção, mas ela agilizou o processo, né? Então ela possibilitou relação entre pessoas, estabeleceu entre objetos, também agilizou o processo. Você faz um documento, né? Você faz um monte de coisa pela internet nesse sentido. Então, anteriormente, para se realizar uma compra, não sei se alguém aí teve a oportunidade de comprar alguma coisa no exterior alguma vez, era um processo tremendo, né? Você tinha que fazer documentos, ir ao banco, ir ao correio, né? Era um processo horroroso. Mas hoje não, você preenche lá os dados num site internacional, seja de qual país for, e num site de compras, e aquele produto vai ser entregue na sua casa. Você pagou com o cartão de crédito, né? Não saiu de casa. O processo foi agilizado, não só agilizado como facilitado. Então a internet teve esse benefício. Além disso, também aqueles que dispõem da internet, né? Porque não são todas as pessoas que dispõem dessa ferramenta. Tem lugares no Brasil que ainda não existe internet, não existe conexão, né? Então ainda não chegou. E as pessoas que têm essa oportunidade, encurtou-se a distância, né? Porque você pode fazer uma visita a um museu, você pode fazer uma visita a parentes, amigos. As conexões, por exemplo, como nós estamos utilizando há 3 anos, quase, né?
já desde o período de pandemia, nós mantemos nossa escola bíblica por enquanto, estamos já retornando presencialmente, mas a gente mantém por meio da internet. Então temos uma ferramenta de videoconferência, os irmãos estão acessando por internet. Então veja como, da mesma forma, a internet também aproximou os parentes, amigos de outros bairros, de outros estados, de outro país, né? Facilitou o estudo, por exemplo, né? Então tem opção de estudar, a gente pode fazer isso, né? Então, seguindo. Nessa mesma linha, a internet também, as interações sociais não trouxeram apenas essas facilidades, mas provocou efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, naquelas pessoas que perderam o controle. As pessoas que nasceram antes dos anos 2000, que é uma geração adaptada, né? Uma geração que se adapta, tem até um nome técnico para isso, são migrantes, né? Pessoas que são migrantes. Os migrantes os migrantes digitais. Meu caso e acho que a maioria dessa sala. Essas pessoas, grande parte dessas pessoas não tem tanto envolvimento assim. Até tem alguns casos, né? Por exemplo, alguns que trabalham com esse tipo de interação, né? Hoje tem muitas profissões, por exemplo, nesse sentido. O trabalho do Michel, que é um trabalho bastante acirrado por internet, o meu, né? Enfim. Mas os que nasceram de 2000 para cá é considerado geração Z. Exatamente, porque eles nasceram a partir do advento, né? Do evento da internet. Então eles já nasceram nisso. E eles presenciaram grandes transmissões. Por exemplo, irmãos, o que nós não conseguimos ver, né? Só se a TV passasse, só se a TV desse essa informação, mas a geração Z não, eles viram aí os grandes terroristas, por exemplo. Hoje se comemora, né, lamentavelmente, a tragédia lá, o atentado de 11 de setembro. Então, a geração Z já viu isso e viu praticamente em tempo real, assistiu quase que em tempo real. Pior do que 11 de setembro, talvez, né? Eu digo pior porque a gente só tem a imagem dos aviões, né? E os documentários também disponíveis aí nas redes sociais. Eu assisti pelo menos 2 lá no Netflix, dos bombeiros. Então a gente vê essas cenas horrorosas e traumatizantes, né, daquele atentado e de tantos outros, né? Mas pior do que isso, no meu entendimento, foi a chacina da Nova Zelândia transmitida ao vivo. O cara abriu uma live lá no Facebook, colocou uma GoPro na cabeça, né, e pegou um fuzil, entrou na mesquita lá na Nova Zelândia e fuzilou tantas pessoas, transmitindo isso ao vivo pelo Facebook, né, pela rede social. Então, essa geração presenciou, por exemplo, além disso, a tragédia no Charlie Hebdo, que também os terroristas entraram lá no jornal, na revista, né, e assassinaram pessoas lá. E tudo isso ao vivo. A geração Z presenciou isso. Quem é antes da geração dos anos 2000, que são os migrantes, não tinha esse acesso. Quem vai se lembrar um pouco dessas coisas que estou falando são aqueles que participaram ou que tiveram, por exemplo, contato com os programas tipo Aqui Agora, né? Ou então aqueles jornais, né? E jornais do tipo do Notícias Populares. Então era diferente isso, né? Você vê que naquelas épocas você já passava nas praças aqui de São Paulo, tinha ali o Notícias Populares com aquela notícia sensacionalista, né? Fulano morreu, bandido morreu com balaço na testa. Era mais ou menos assim.
bem sensacionalista. Então tinha aquele número de pessoas lendo aquelas matérias no Notícia Popular. Mas hoje não, hoje está disponível, né? E qualquer pessoa que tem um celular, ele acessa qualquer imagem. E essas imagens, elas estão disponíveis aí. Então, essa geração Z, que é uma geração conectada, que não acessa, por exemplo, que não assiste, não usa TV como meio de comunicação, como meio de informação. Ela usa como, por exemplo, um dispositivo conectado ao YouTube. Então a TV perdeu aquele sentido, né, perdeu o sentido que tinha de trazer um entretenimento para a família, porque a pessoa está sentada na sala com o celular dela e ela está totalmente desconectada do que está acontecendo naquele ambiente da sala. Cada um está num programa. Eu mesmo e a irmã Cida, a gente praticamente não usa mais a TV, nós assistimos jornais, tudo pelo YouTube, né? Então o que aconteceu? Eles presenciaram também as transformações promovidas aí, todo o terrorismo promovido pelo Estado Islâmico, tiveram acesso com isso, né? São acessados constantemente, são assediados, né, por exemplo, pelo Estado Islâmico. Mais uma vez eu recomendo que os irmãos assistam aquela série que está disponível lá na Netflix, chamada... não é Talibã, esqueci agora. Mas assim que eu lembrar eu falo para vocês. Então eles são acessados, eles têm contatos com isso, né? E esse mundo virtual, né, esse acesso a toda essa informação, tragédia, essa conexão o tempo todo com esse público, fez com que provocasse reações nas pessoas, né? Principalmente nessa faixa etária. Não só neles, mas a outros também. Então, quais são as consequências, né? Por exemplo, do uso da internet, o descontrole, né, de uso quanto ao uso da internet. Primeiro, um desenvolvimento lento. Segundo, a pessoa se torna isolada. Então, você pode perceber que ela está no quarto, ela está na sala, está sozinha, está no quarto, está sozinha, está no dispositivo, ela está no meio de uma reunião, mas não está conversando com ninguém, ela está conectada, né, a um ambiente, ela está antenada em outra coisa, em outro mundo. Não é? É uma insegurança financeira, porque você tem um excesso de informação, você não sabe o que compra, não sabe o que é mais barato, né? Não sabe o que é melhor, você compra uma coisa agora, daqui a pouco já não tem mais, já não serve mais, né? Já não tem mais utilidade. Então você vai, observe, né? Eu posso citar, por exemplo, a própria sensação de se ter um telefone, um smartphone. Então, você tem hoje um smartphone que você faz uma mensagem, você compartilha com alguém, você troca uma informação com alguém, né? E todo smartphone, o mais simples ou mais caro, dependendo da sua profissão, e às vezes a pessoa nem usa tanto para fazer nenhuma interação virtual, né? Por exemplo. Mesmo assim, ela troca aquilo por um telefone muito mais caro, né? Muito mais valores exorbitantes. Isso tem complicações, né? Então a pessoa tem segurança financeira, ela é indefinida, não sabe o que quer, eu quero isso, quero aquilo. Ela é inclusiva porque passa a ter acesso a todas, né? Se assim a gente pode colocar, a todas as ideologias, por exemplo, que estão espalhadas no mundo. Só um instante, irmão. Mancida, você está me ouvindo? O Fabinho está chamando aqui no portão. Estou ouvindo. Tá, então ela é inclusiva, né? Por quê? Porque a pessoa participa de tudo, aceita tudo, né? Ela quer participar de todas as culturas, né? Porque a internet também fez isso, ela quebrou as barreiras culturais. Então, se hoje o cidadão que é o paulistano não é mais só paulistano, ele é paulistano, mas ele é indiano, ele é um cidadão do mundo. Então,
O Manuel Castells estudou essa questão da interação, né? É um sociólogo, estudou essa questão da interação da internet, né? Da sociedade a sociedade em rede, e a internet colocou as pessoas no mundo, transformou as pessoas em cidadãos do mundo. Então ela é do mundo todo, ela visita todas as culturas, ela faz parte de todas as culturas. Ela quer fazer uma comida lá da Índia, ela pega um tutorial indiano e prepara aquela comida. Então ele faz uma visita ao museu virtual, enfim, tudo isso. E, consequentemente, ele acaba sendo inclusivo, porque se nasce uma cultura lá do outro lado do mundo, né, se nasce um movimento, não uma cultura, mas um movimento do outro lado do mundo, ele quer aderir, ele traz para si, né, ele passa a fazer parte desse movimento. E ele adere, ele traz isso para a sua comunidade, para o seu grupo, né? Então, vou citar um exemplo, né? Você lembra daquele cantor e dançarino coreano lá, o Psy, acho que é coreano. Ele lançou aquela dança lá no seu país, colocou aquilo no YouTube, aquilo bombou, daqui a pouco tinha um monte de pessoas dançando igual o Psy aqui por exemplo, no extremo sul do estado da cidade de São Paulo. Não que não possa, nada disso, nem por ser extremo sul, mas eu estou falando de distância, né? O que antes chegaria apenas por uma TV, agora é tudo virtual, tudo online. Então as pessoas passam a aderir à cultura, a forma de cabelo, de pensar, de vestir, a forma de se personificar, né? Então essas imagens, esses estereótipos lá de fora, ou de qualquer cultura e até do brasileiro, vai para fora, né? Então a pessoa se torna inclusiva. Ela se torna também uma pessoa virtual, porque depende só de relações virtualizadas. E essas relações virtualizadas é como se eu estivesse aqui agora. Veja, acabei de fazer uma interação virtual, né? Acabei de fazer uma interação virtual. Eu falei com a irmã Cida por meio de uma comunicação virtual, né? Então a pessoa se torna virtualizada. Tem até um filme um filme aí que passou, está disponível na rede, em que as pessoas estão sentadas à mesa para jantar e a mãe pede, você manda uma mensagem para o filho, né? Todos sentados à mesa, cada um conectado, e usa lá a mensagem virtual. Me passa o arroz, aí me passa o feijão, me passa o suco, entende? Aí a mãe fala, você quer que eu pegue? Quer quente ou frio? Mais ou menos assim. Então a pessoa passa, e isso torna com que o cidadão fique sem relações pessoais, né? O toque, o contato, a mão. Eu assisti uma entrevista esses dias em que o rapaz ele não fala com a mãe, né? O cara não fala com a mãe dele. Literalmente ele cortou relações com a mãe dele, e não só com a mãe, mas com os irmãos também. Por que ele cortou relação? Porque essas pessoas não são personalidades virtuais. Elas não são personalidades virtuais. Eles não têm seguidores na internet. Então não é interessante para ele falar com a mãe dele, nem com a irmã. Então ele não conversa. Nem com a mãe, nem com a irmã. Nem com a família. Ele só conversa com pessoas virtualmente. Que renda algum tipo de likes, de views, né? Então vocês veem como que a pessoa se torna dependente desse processo virtual. E essa independência política, né? Que também cada um passou a ter a sua própria, além da insegurança mental, a pessoa vai perdendo o raciocínio propriamente, porque o sistema dita o que ele tem que ser. O sistema dita o que ele tem que ser. É como o caso desse cara que eu acabei de falar. Não, ele, além de não falar de ser um cidadão virtual, de achar que é um cidadão virtual, por exemplo, ele se torna inseguro intelectualmente, porque o sistema mudou o processo dele. O sistema mudou a cabeça dele, a ponto dele... se o sistema diz assim, você precisa ter relações com pessoas influentes, sua mãe não é influente, sua família não é influente, então corte as relações com a sua mãe. Meu Deus, mas eu não estou conectado 48 horas, 24 horas por dia para as pessoas verem o que eu faço dentro da minha casa, dentro do meu ambiente, no meu diálogo com a minha família. No caso desse sujeito, ele é tão fraco mentalmente que ele precisa
demonstrar para o seu grupo social, seus seguidores, né, por se tratar de alguém talvez que seja, pode ser que seja um influencer, mas o próprio sistema operacional diz que ele deve ser alguém que, virtualmente falando, só pode se relacionar com pessoas que tenham seguidores. Bom, isso basicamente é retratado nos filmes, né? Os filmes retratam isso muito. Se eu não me engano, tem até no filme dos Vingadores, tem um evento aí que o computador lá, que eu esqueci o nome lá do personagem Homem de Ferro, ele ganha personalidade própria, ele ganha vontade própria, então ele acaba comandando pessoas, né? Ele ganha personalidade, ele ganha vontade, né? Personalidade humana, por exemplo, que é vontade, desejo, inteligência, ele já tem, porque a inteligência de todo o processo virtual, quem fornece a inteligência para o processo virtual é o próprio homem. Então são os homens que estão dando inteligência para o robô, para o programa, para o computador, para o carro, né? A inteligência, né? O carro chamado inteligência, a inteligência que ele está utilizando é do próprio homem, porque é o homem quem está fazendo isso. Quando a gente visualiza um robô atendendo no balcão de recepção de um hotel, esse robô ele recebeu a inteligência foi doada pelo próprio homem. Então depois esse homem se torna escravo daquilo que ele mesmo cedeu, né? Da inteligência que ele mesmo cedeu. Como é o caso desse rapaz. A internet fez com que ele não corrompesse as relações com os pais. Bom, mas esse caso lá é um dos casos mais graves. Mas usa aqui. Por exemplo, tivemos um caso aqui na igreja que os pais tiveram tanta dificuldade com esse menino, né? O pai com esse menino, que ele já não comia mais, ele não tomava banho, ele não se relacionava mais, ele não conseguia mais se desconectar da internet para absolutamente nada. Nada, né? Nada. E por isso ele não queria mais tomar banho, né? Então, foi um caso grave. Eu não sei como é que está hoje, mas foi um caso muito grave e perigoso, né? Então a gente precisa ter esse tipo de atenção. E a independência política, porque o sujeito passa a ter independência a partir, né, a partir do que ele vê, e ele não tem mais definição, né? Ele não consegue mais se definir, ele não sabe quem ele é, o que ele quer, o que ele faz, né? Ele não consegue mais. Então ele tem a sua própria visão de mundo, e essa visão muitas vezes é uma visão muito pequena, né? Muito fraca, muito frágil, muito pequena, muito superficial. Bom, são algumas das consequências. Pensando nisso, aí então o pastor José Gonçalves, né? Josué, se eu não me engano, ele traz para a gente toda essa informação e coloca à nossa disposição os 4 tópicos que a gente vai discorrer bem rapidinho depois dessa introdução. O primeiro é que o cristão na era digital. Como eu já falei, o mundo, né, a realidade do universo online, a igreja precisa saber transitar por isso, porque mudou, né? Tudo mudou, a pandemia acelerou o processo, o 5G, que já está operando no Brasil, em São Paulo, principalmente de onde a gente fala, já está operando aqui, né? Cada vez mais interligando pessoas e coisas e objetos e tudo mais. Então a igreja precisa transitar por isso, e o cristão precisa viver essa parte, ele precisa viver essa fase, mas não deixar de se envolver, né? Ou deixar se envolver pelas ondas, por exemplo, que circulam nas redes sociais. Então, o cristão ele precisa se contextualizar, a igreja precisa se contextualizar, deve fazer parte desse processo, né? A gente não pode entender, daqui a pouco uma parte da igreja será os Flintstones do desenho,
né? Imagine os Flintstones no desenho do futurista. Então, a igreja que não se conectar, o crente que não se conectar, será mais ou menos o Flintstone numa geração futurista. Para quem falando de desenho, vamos colocar os Flintstones e os Jackson do mesmo desenho. Jetson, né? Não é Jackson, é Jetson. Os Flintstones e os Jetson. Quem não sabe quem é o Flintstone, né? O Flintstone é aquele que usava o carrinho de madeira, né? O motor é o pé, né? O Barney, o Fred. E os Jetson eram aqueles que já, o mundo deles em 1960 já era totalmente conectado, virtual, né? Futurista, carros voadores, como a gente já está vendo agora, os drones que já estão sendo testados. Então, agora nós estamos entrando na era dos Jetson. Mas a igreja não pode viver na era dos Flintstones, né? Então, o cristão não pode viver na era dos Flintstones, ele tem que contextualizar. Então, a igreja, desde sempre, ela foi conectada, ela usou meios, desde sempre, a igreja usou meios. Então, na igreja primitiva, foi utilizado, por exemplo, como eu coloco aqui para vocês, as cartas, né? Tem até um erro aqui que eu vou corrigir daqui a pouco. As cartas foram utilizadas. Então, Paulo utilizou cartas. Era um meio de comunicação. Na nossa geração, na nossa época, a igreja usou, por exemplo, o rádio, o jornal. A partir da década de 1960, vejam bem, 1960 começaram aqui no Brasil os primeiros programas de TV. O pastor Rubens Lopes, por exemplo, ele tinha um programa chamado Um Dia de Sol, e foi o primeiro programa de TV na década de 1960 no Brasil. Depois veio o pastor Nilson Fanini, por exemplo, também já entre as décadas de 60 e 70. Né? O Nilson Fanini era um pastor batista, e a partir da chegada dos televangelistas americanos, Rex Humber, Jimmy Swaggart e tantos outros que invadiram as TVs, também pastores nacionais, né, brasileiros, como o Nilson Fanini, que foi o primeiro a se aventurar comprar uma TV, não deu muito certo, mas o Caio Fábio lá no Amazonas colocou um programa em 1974, se eu não me engano. Vejam como eles eram já conectados, né? E os assembleanos, eles vão entrar na TV em 1982 com o pastor, o Caio Fábio, o Silas Malafaia e o Carlos Apolinário. Então são os dois assembleanos na década de 80 que entram na era da TV. Mas a igreja já atuava no rádio, já atuava com os programas com as comunicações, as publicações de jornais, como já tem aí o Mensageiro da Paz com quase 100 anos, as revistas, etc, né? A própria revista da Escola Dominical, em 1930, que foi a revista da Escola Dominical foi... se eu não me engano, foi em 1930, né? E ela vai fazer 100 anos. Então, observe só, a igreja já utilizava esse meio, né? Então, a igreja não pode ficar desconectada disso no nosso tempo. Agora, como é o desafio, tópico 2, de ser igreja? Primeiro, tem dois efeitos. O primeiro é o da desumanização. E qual é o nosso desafio? Não deixar de ser humano. Precisamos ser humanos. Continuar sendo. E como isso quer dizer? Que esse cyberespaço, para quem não sabe, o cyberespaço é esse espaço cibernético, que a gente está conversando, relacionando com as pessoas e tudo mais. Não pode transformar a igreja num robô. A igreja não é um robô. Eu não gosto de falar com robô. Então vamos colocar aqui um programa. O Michel pode falar bem de um robô. Ele comprou um programinha, então a pessoa que vai acessar a sua empresa é atendida primeiramente por um sistema, e esse sistema vai filtrando. A igreja não é um robô, a igreja é composta por pessoas. Mas vai chegar o tempo da robotização. Né? Algumas igrejas já estão entrando pelo espectro, pelo ambiente do metaverso. Então o que é o ambiente do metaverso? Que muitos irmãos não sabem. O metaverso é o seguinte... quem assistiu o filme da Matrix tem uma ideia, né? O filme da Matrix dá uma ideia mais ou menos.
existe um mundo paralelo. Esse mundo paralelo é virtual. Então você só consegue acessar por meio de um programa, de um processo, de um programa. Então você usa aí, por exemplo, tem capacete, mas tem óculos e tudo mais, e você se conecta com esse mundo virtual por meio desse óculos. Ok. Então quando você coloca, aí você passa a visualizar esse ambiente virtual. Nesse ambiente virtual você criou um avatar, ou seja, uma pessoa virtual. E essa pessoa virtual, você pode criar um personagem do jeito que você quiser, né? Por exemplo, imagine, posso criar um personagem virtual com cabelo, né? Um avatar e tudo mais. E esse sujeito virtual vai frequentar um culto virtual, num templo virtual, sem sair de casa. Então você está aqui deitado e o ambiente está acontecendo, porque todas as outras pessoas que estão conectadas, como nós estamos aqui, por essa rede social, não é? Por essa plataforma de videoconferência, outras pessoas estão conectadas também pelo metaverso. Ela se encontra, fala, ouve. É um sujeito virtualmente, ele está lá, mas ele não saiu de casa. Ele foi para o culto, ele orou, ele cantou, ele pregou, ele ofertou, ele fez tudo. Ele teve toda a sensação de que estava lá, mas ele não saiu de casa. Ele está deitado, sentado, com óculos, só participando desse movimento. Para ter uma ideia disso, basta você assistir o Matrix, que agora foi lançado novamente uma versão mais atual aí, né? Então, a igreja não pode se desumanizar. Esse é o primeiro objetivo, né? Nós não podemos perder essa relação, esse contato, o oi, o ouvir, o falar com a pessoa. E segundo, se mundanizar. Então, a igreja também não pode deixar se levar pelo espetáculo. Qual é o espetáculo? Se transformar num ator. Observe, irmãos. Preste muita atenção nisso. Dentro do ambiente eclesiástico do templo em que a gente está ali reunido, fazendo culto pessoalmente, a estética, a aparência, ela é relevada. Ela não nos chama tanta atenção. Existem pessoas que vão ao templo porque dão importância devida à estética. Mas não é o importante é Cristo. Ok? É a presença de Deus, é a sensação da alegria, do renovo e tudo mais. Já o ambiente virtual não tem nada disso. Para o ambiente virtual, isso não significa nada. O ambiente virtual não quer a presença de Deus. O ambiente virtual quer a estética. Quanto mais estético, melhor. Chama mais atenção. Então é o ambiente bonito, é o cenário, é o palco, é a fumacinha, tudo isso. Quanto mais ambiente quanto mais se cria um ambiente espetaculoso, melhor é para aquele público que vai interagir virtualmente, lá na rede social. Então a igreja não pode se tornar um escravo desse processo, ou escrava desse processo. Porque esse processo dita as regras. Vejam aí as igrejas escurecendo, luzinha, essas fumacinhas, luzinha e tudo mais, todo esse aparato, essa modernização que está acontecendo na igreja, não é o sentido só de agradar o público que está presente ali, mas é de agradar o público que não está ali, mas que vai estar virtualmente, ou presenciar no momento numa live, ou posteriormente num canal, como seguidor, um inscrito e tudo mais, não é? Então, esta temática da mundanização que transforma a igreja num objeto, num escravo que busca produzir um espetáculo, a igreja não pode ser transformada nisso, porque isso interfere na relação do ser humano com Deus, isso interfere na relação do ser humano com o próprio ser humano, interfere na liturgia do culto, interfere no ministério do culto. Então, eu sou um pregador, deixarei de utilizar determinadas falas ou pregações porque elas desagradam o público virtual. Da mesma forma, os ministros de cantores, os músicos, etc, né? Então os pregadores, cantores e pastores acabam se tornando escravos dessa mundanização. E eles precisam produzir o que o mundo virtual gosta.
em busca desse público. Bom, a igreja não pode se mundanizar. A igreja não é um palco, não é um espetáculo. Não podemos tratar a igreja como espetáculo. Então essa busca desenfreada por visualizações na internet tem transformado muitas pessoas, né? Tem transformado o púlpito em palco, a igreja, o culto em espetáculos, os pregadores e cantores e pastores em atores, né? E os crentes em público, em participante em público do show. E isso não é possível, não pode ser mundanização. Se a igreja deixou de ser igreja e passa a ser mundo, não é isso, não é esse o objetivo. Então a igreja precisa tomar cuidado para não virtualizar as relações e desumanizar, porque ela não é robô, e não se mundanizar em busca do espetáculo. E aí, e eu vou abrir daqui a pouquinho uma oportunidade para quem quiser fazer uma pergunta. Tenho 2 tópicos apenas, que são bem rapidinhos. A igreja e os pecados virtuais. Bom, esse é outro problema. Já o assédio à sensualidade, a sensualismo. Então, também nessa busca desenfreada pela rede social, né, pelo personagem social e até da própria igreja, muitos estão embarcando por essas ondas de nudes, não é? Ou da sensualização por meio da rede social. E aí, irmãos, basta você ver as imagens, as fotos. Você não precisa ver uma foto de uma mulher quase que nua na internet. Basta você ver o perfil que ela quer passar, o close que ela dá, o olhar que ela dá. O cidadão, ele vai se construindo virtualmente, porque essas coisas dão likes. Então as pessoas querem ver, né? As pessoas querem ver, por exemplo, essa intimidade. Bom, nessa linha da intimidade, muitos irmãos acabam caindo no sensualismo, na sensualização. E essa sensualização vai desde uma imagem, de uma foto, de um olhar, que é uma língua para fora, né? Uma sensualização por meio da expressão facial, né? E tudo isso a gente consegue visualizar e tudo isso é estudado. Além disso, vem a prostituição virtual, né? Que é muito grande. Então, inúmeros cantores foram derrubados recentemente, né? Tem vários cantores aí de grandes corais, não é? Que foram derrubados, derrubados por como se alguém tivesse derrubado. Ele mesmo caiu. Porque se prostituíram virtualmente. Arrumou uma pessoa lá do outro lado, e essa pessoa do outro lado da rede social acabou também se envolvendo numa relação sexual virtual, não é? E aí deu rolo, né? Por quê? Tinha que dar, graças a Deus. Os pais da menina pegaram, né? O pai pegou isso daí, pegou o vídeo, jogou na rede social, foi um estouro. Bom, e o cara hoje, ele que era regente, por exemplo, de um grande coral, agora está acabado, né? Graças a Deus que está acabado. Então, tem crescido essa tendência dos cristãos surfarem nessa onda. Lembra que a gente falou lá atrás sobre ondas? Nessa onda, principalmente a nossa juventude, né? Porque é um assédio, é uma coisa de doido, é um troféu mandar uma imagem, né? E eles precisam... Lembra que a gente falou lá atrás quais são os problemas dessa onda? Uma delas é tirar o juízo da pessoa. Então ela acha que ela precisa embarcar nesse mundo, né? Nesse mundo virtual. E também o narcisismo, que é esse desejo de aparecer de qualquer forma, né? Essa loucura por aparecer da imagem. O sujeito fica tão obcecado por isso e tão ensimesmado, né? É tanto a si mesmo, né? Que ele se vê, ele precisa ser visto, ele precisa ser uma pessoa que se vê o tempo todo, e nesse caso, a todo instante ele quer passar uma imagem de um ser tal, de um ser X, de um ser Y, né? Ele precisa e ele busca isso, fica doente. Bom, e por último, como que as mídias sociais podem ser usadas? Então, seguindo, o que nós temos que pensar? Como é que a igreja se posiciona? E eu acho que a gente aproveita para gastar um pouco mais de tempo sobre isso.
Como é que a igreja se posiciona diante desse fato, né? Das mídias sociais? Primeiro, a gente precisa também entender que o ID de Jesus, quando Jesus nos orientou, a missão da igreja é literalmente que a gente precisa ir e fazer discípulos e fazer o discípulo bem feito. E eu vou bater nessa tecla constantemente, irmãos. Hoje, eu como pastor nessa igreja há 21 anos, né? Os irmãos sabem que a gente não é o pastor, nós estamos pastor, porque nosso tempo passa, né? E o de Deus não passa, mas o nosso passa, e o nosso ministério também passa. Bom, mas enquanto isso, nós temos que entender, e nesse período eu vou bater sempre na tecla e continuar batendo, que o cristão precisa ser muito bem evangelizado. Ele tem que ser muito bem evangelizado. A igreja não pode pecar de forma nenhuma no seu trabalho de evangelização. E ela peca. Como ela peca? Porque oferece um mau ou um insuficiente método evangelístico. Não podemos permitir que o irmão congregue há tanto tempo na igreja e ele não saiba defender a sua fé. Está errado. Se ele não sabe defender, muito menos apresentar. Ele terá dificuldade de apresentar o evangelho. E essa é a causa de tantas heresias que surgem dentro da própria igreja. Existe a possibilidade da pessoa que está evangelizada se desvirtuar e se tornar um herege? Sim. Mas a igreja, não é por isso, a igreja deve fazer o trabalho mal feito. Então nós não podemos fazer o trabalho mal feito. E o que é o trabalho mal feito, irmão? A gente apresentou a pessoa a Cristo, né? Apresentou Cristo para a pessoa, ela aceitou Jesus e pronto, largamos essa pessoa no meio da igreja. Ela não conhece as escrituras, ela não conhece os fundamentos, ela não defende a fé, ela não defende a salvação, ela não defende por exemplo, as doutrinas escatológicas, ela não sabe definir que a Trindade, então ele não está evangelizado como deveria ter sido evangelizado. Então a igreja precisa cumprir esse papel, ela precisa cumprir essa função. Em um primeiro momento, quando a gente abre uma igreja, nós queremos público, porque o público, inclusive, nos dá essa sensação de ser bem sucedido. Eu tenho bastante público, mas não é interessante só ter público, eu preciso ter pessoas formadas também, bem preparadas. Ontem, naquele casamento, eu fiquei pensando, né? Para quem não sabe, fizemos ontem o 31º casamento aqui na igreja. De alguém da igreja. O 31º dos que estão registrados no livro, fora os que não estão registrados no livro, porque o livro veio depois. Então já tínhamos feito outros casamentos. Bom, mas ainda assim eu pensei, olha, com exceção de alguns irmãos, né? Que já foram casados. Nessa reunião aqui a gente tem o irmão Ivan, a gente tem o Adalberto, né? A gente tem o Michel. Então tem alguns irmãos aqui que não foi a pessoa que fez o casamento. Mas nos demais da igreja, talvez 5 ou 6, talvez o máximo 10, não tenha sido eu, né? Que fez o casamento. Mas os demais todos foram. Nós fizemos o casamento, não só eu, né? Nós, quando eu coloco nós, eu é nós, então vamos sempre nos situar aí. Por exemplo, o casamento da Joyce não foi eu quem celebrou, mas fomos nós, porque foi a igreja, então foi o irmão Julián. Então são casamentos que nós realizamos. Puxa, a gente acompanha a igreja nesse processo todo. Então a gente está com a igreja desde esse período, e a gente precisa acompanhar a igreja, instruir a igreja. E eu contei uma estatística ontem, enquanto conversava com alguns irmãos, que infelizmente dos muitos casais que saíram da igreja, deixaram de congregar na igreja, perderam o casamento. O casamento se acabou.
Então, por que acabou? É porque o segredo está na igreja? Não, é porque a igreja participa assiduamente da relação conjugal do casal. Né? Tem casamentos que se sustentam até hoje por ação do ministério. Né? Os irmãos, tem casamento que até hoje eu não deixei de celebrar. Estou celebrando um casamento há 15 anos, há 12 anos, há 13 anos. Como assim? Cada vez, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente tem que estar tendo uma conversa para colocar as coisas no lugar, né? Senão esse casamento já tinha acabado. Tem casamento que já tinha acabado, já teria acabado há muito tempo. Então, a igreja precisa entender esse processo. Não basta você encher a igreja de pessoas e daqui a pouco dispensa essas pessoas. Não, você precisa pastorear essas pessoas e discipular essas pessoas. E isso é trabalho. Então, hoje eu estou mais ou menos naquela música que eu não sei de quem não me lembro agora, não é que eu não sei, eu não me lembro o nome do autor, que é: eu ando devagar porque eu tenho pressa, não porque eu tive, eu tenho pressa. Quem tem pressa não quer errar, né? Quer fazer certo, quer acertar. Então, se eu ando devagar, com cuidado, onde piso, onde falo, onde penso, então é porque eu tenho pressa, quero chegar bem. Mas então, em relação a esse aspecto, a igreja também precisa, o aspecto virtual, a igreja precisa entender o seu papel, a sua função. O ID de Jesus está no campo virtual também, inclui, vejam, nesse processo de discipulado, no cumprimento do ID, nós estamos aqui há quase, desde que se instaurou a pandemia, nós estamos aqui, vamos retornar, se Deus permitir, 1º de outubro. E esta é uma ferramenta. Então devemos criar meios para divulgar a palavra de Deus a todos os que fazem parte da nossa rede de amigos. Por exemplo, então, eu sou um cidadão, eu tenho um perfil. Veja, irmãos, talvez isso possa ser interessante para muitos. Eu tenho um perfil profissional e tenho um perfil pessoal. O meu perfil pessoal está todas as minhas comunicações ligadas à minha fé, à minha crença. Né? O meu perfil profissional, eles também estão lá. Está escrito lá, sou pastor na Assembleia de Deus, está tudo lá sobre. Todas as minhas informações estão lá, as mesmas que estão aqui, mas os meus posts são canalizados de forma diferente. Então lá eu faço determinados comentários profissionais. Aqui eu faço comentários pessoais. Por exemplo, veja, temos o perfil da igreja. Eu, no meu Facebook, no meu perfil pessoal e no meu perfil profissional, eu replico algumas coisas do meu pessoal para o meu profissional. Eu faço comentários. No meu pessoal, eu faço muitos comentários políticos. Eu coloco particularmente quem eu sou politicamente definido. No meu perfil profissional, eu sou mais comedido lá, politicamente, no meu perfil profissional. No perfil da igreja, eu não faço comentário nenhum político. Vocês já viram aí algum comentário, algum post político, alguma coisa relacionada à política no perfil da igreja, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja? Não coloco. Então, por que não coloco? Embora nem seja só eu que atualize, tem outros jovens que também atualizam o perfil da igreja comigo, mas todas as minhas canalizações colocadas lá, e a maior parte sou eu que faço, agora os meninos estão publicando as fotos, são ligados à igreja. Então, eu sou um cidadão virtualmente dividido, né? Definido, inclusive. Dá mais trabalho? Dá, mas eu faço da mesma forma no Instagram, da mesma forma no Twitter. Então, eu tenho o Twitter profissional, tenho o Twitter pessoal. Não temos o Twitter da igreja. Então, a igreja precisa se ambientar nesse aspecto. Tem gente que me segue lá tem gente que gosta de me seguir lá no profissional, mas não gosta de me seguir no pessoal. E isso acontece, vice-versa também. Então, devemos criar meios e métodos para divulgar. Bons trabalhos de evangelização virtual devem ser valorizados e aproveitados dentro da própria igreja. Então, a igreja hoje produz muito material, muito, irmão. Quando você pega um material desse, seleciona, você tem um time bom e transforma isso num conteúdo e vai para a internet, perfeito, a gente pode evangelizar, a gente pode criar situações, a gente pode... Acabo de receber agora aqui uma mensagem de alguém virtualmente falando, querendo falar comigo que não está aqui na sala, não está na igreja.
não é da nossa igreja, não é do ambiente, não é do nosso ambiente, quer falar comigo. Então veja, como é que me acessa? Acessa dessa forma, fora os outros que nos contactam pela rede social. Não é? Então a igreja precisa criar esses meios. Por isso que ela não pode ser à parte, ela não pode ser um Flintstone nos dias dos Jetson. Né? Então, e o pastoreio virtual. Então, são muitas interações que podem ser usadas para facilitar o crescimento espiritual do cristão. Esse aqui, repito, é um. Essa própria aula disponibilizada na rede social é outra. Você pode utilizar essa ferramenta e consultar. O pastor falou um negócio na aula lá que eu estou com um pouco de dúvida. Eu vou rever e depois eu vou questionar. Os irmãos não podem ter medo, vergonha ou preguiça de questionar o pastor ou o ensinador sobre uma aula. Ele precisa ser questionado. Não é? Temos usado as redes sociais para desenvolver meios de crescimento, tais como grupo de leitura. Vou citando alguns. Eu tenho aqui pelo Zoom um grupo de leitura com alguns jovens. Já terminamos o 2º livro. Já vamos para o 3º. Não é? Agora, vamos definir qual é o 3º. O 3º livro, poxa vida, talvez algumas dessas pessoas não tinham lido um livro inteiro, já leram 2 aqui com a gente, virtualmente, página a página, parágrafo por parágrafo, comentaram parágrafo por parágrafo, e nós fazemos isso pelo Zoom, é um aplicativo, é uma plataforma que nós, a igreja, pagamos anualmente, desde 2015, quando comecei a fazer aulas para os professores pelo ambiente por essa plataforma, né? E depois, né, nós fizemos também encontros com os jovens. Em 2015 nós começamos a utilizar isso. E hoje a gente continua usando. E vamos continuar utilizando. Voltando presencialmente ou não, nós vamos continuar utilizando. Tem muitas coisas que a gente consegue facilitar por aqui. Não é? Na transmissão do culto por meio do YouTube, do Instagram, do Facebook, né? E de outras redes que a igreja possa ter. Eu usei bastante o Periscope, ele saiu de linha, mas usei muito o Periscope, fiz muitas transmissões da igreja pelo Periscope. Então, que era uma outra plataforma utilizada pelo canal jornalismo, né, de jornalismo que a gente podia fazer transmissões, e fiz muitas lá. Também a igreja agora, daqui ao próximo dia nós vamos criar um canal no Telegram, né? E esse canal no Telegram, porque aqui no WhatsApp a gente não consegue postar um vídeo. No Telegram eu posto o vídeo inteiro, né? A gente pode postar uma aula dessa inteira lá, e a pessoa assiste aquilo e não fica pesado no celular dela, enche a galeria dela como fica como enche, por exemplo, o WhatsApp, né? Então até vou pedir aos irmãos que quem não tenha, acesse o Telegram, porque a gente também vai disponibilizar muitas coisas lá na internet. Quero disponibilizar parte dos cultos, né? Também na internet, lá no canal do Telegram. E também o canal, por exemplo, da Escola Dominical, né? E outros. A igreja não pode ficar alheia. Tem outras ferramentas que a gente pode utilizar. Finalizo a minha fala trazendo para esse momento, por exemplo, o glorioso, vamos falar assim, o maravilhoso trabalho que o Billy Graham fez. Eu não sei se vocês conheceram, né? Muitos de vocês talvez não, mas o Billy Graham foi talvez o maior evangelista do século XX. E é tido como o maior, né? Ele faleceu, né, não há muito tempo. Vocês viram aí que foi uma comoção mundial. Mas o Billy Graham, ele desenvolveu, pensa num pregador que ele usou muito bem todas as ferramentas virtuais, né? Disponíveis, tecnológicas disponíveis. Recentemente ele está na sua morte, mesmo tendo se despedido das grandes multidões, né? Ele passou a usar as redes sociais e fazer grandes trabalhos por meio da internet. Bom, isso foi fantástico, né? Porque a gente fez vários trabalhos, ele fez vários trabalhos, né? Movimentou o mundo todo, e hoje ele deixou um legado que seus filhos e netos continuam trabalhando da mesma forma e ampliando isso. Bom, eu penso que dentro da igreja nós temos muitas pessoas muito bem capacitadas, né?
para fazer uso das redes sociais. Enquanto você tem, de outro lado, você tem os influencers levando os nossos jovens a dúvidas sobre a sua sexualidade, sobre pedindo nudes e tudo mais, né? Você, por outro lado, você tem todos esses influencers trazendo esse contexto, desconstruindo esse caráter moral da igreja, social, familiar. Você tem na igreja um potencial muito grande. E esse potencial muito grande talvez está ali quieto, né? Ou com uma vergonha, ou com medo, ou com uma timidez, ou às vezes ele está bem focado, né? Enfim, não entendeu esse processo do ID. E a igreja precisa assimilar isso. Vale o contato virtual da gente convidar uma pessoa para participar do contato pessoal, né? Você ligar para alguém e falar, olha, eu quero que você vá ao culto comigo hoje, trocar a voz, ouvir ou falar com ela pessoalmente, né? Ou falar virtualmente, ou até mesmo pessoalmente. Mas vale também um convite na rede social, né? Para você colocar uma fala, enfim, um pequeno vídeo. Hoje você tem muitas interações, né? Bom, então a igreja não pode perder esse caminho, ela tem que ingressar nisso, porque o adversário está fazendo isso muito bem, né? E a gente não pode deixar isso para lá. Então a igreja precisa se aperfeiçoar, despertar, e eu espero que nesta manhã de escola dominical, nós que estamos aqui nesta sala, sejamos provocados por isso, né? Sejamos impulsionados a atuar na rede social, a atuar e ser mais incisivos na rede social, né? Você pode fazer mais publicações. Eu tenho, por exemplo, muitas páginas, né, aqui na rede que eu poderia compartilhar com vocês. Eu tenho a página na linha do trem, que eu publico textos, pequenos comentários da Bíblia enquanto eu estou no trem, ou então enquanto eu estou esperando um atendimento. Ontem, enquanto eu estava aguardando o tempo da cerimônia, eu produzi um textaço, coisa mais linda do mundo, que eu amei. Eu vou publicar ele hoje, né, sobre a arrogância e a prepotência, o que fazer diante do homem arrogante e prepotente, enquanto eu estava sentado ali esperando o tempo de começar a cerimônia. Estava um frio horroroso. Produzir um texto, hoje eu vou publicar esse texto na minha página da linha do trem. Eu tenho a página do encontro de casais, que eu coloco algumas coisas lá relacionadas ao encontro de casais, a família do casal. Então eu vou direcionando. Pastor, essas coisas deixam a gente muito doido. Eu sei, é claro, cada um faz como pode, né? Cada um faz como que dá. Tem a página dos adolescentes, que a gente está publicando. Na verdade, estou fazendo eles alimentarem essa página, mas temos outras também. Tem a página de evangelização, minha, pessoal, em que eu publico um pouco das minhas experiências evangelísticas ao longo de todo esse tempo. Também eu sou um cidadão, além de ser pastor, eu sou um cidadão que eu gosto. Às vezes eu gosto de me autocriticar, às vezes eu gosto de falar das minhas experiências. Então, tenho seguidores, né? Inclusive, alguns são personalidades, né, dessa página. Tem os seguidores lá, inclusive tem um que é jornalista de grande veículo de jornal. Você faz uns comentários assim, uns insights, uns bacana da Bíblia, né? Fácil da gente entender. Então a gente vai trabalhando dessa forma. E eu acho que cada um de nós podemos fazer isso, né? Encher as redes sociais, invadir as redes sociais, publicar mensagens, principalmente a igreja. Se depender de mim, não permitirei que a igreja seja Flintstone, né? Em tempos de Jetson. Se Deus permitir, nós vamos contextualizar, nós vamos estar hiperatualizados, sem perder a nossa pessoalidade, a nossa humanização, sem mundanizar, mantendo-se como igreja, mas aproveitando todas as ferramentas. Dúvidas, perguntas, sintam-se à vontade. Senão, já devolvo para a irmã Aparecida. Na verdade, Maria Luísa.